E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu sei que faz alguns dias aí que eu não apareço, mas não se preocupem, não vos abandonei. Estou aqui e nós vamos seguir ao nosso estudo. Bom, nós vimos na última aula adjetivos e terminamos de ver verbos também. Então, hoje nós vamos terminar adjetivos e vamos começar e terminar artigo, que é uma classe bastante simples. Lembrando que a gente vai fazer uma progressão intercalada, então eu vou passear por todas as classes de palavras e depois eu vou voltar às mais importantes e relevantes. Por exemplo, verbo tem muita coisa, a gente viu só uma pequena introdução. Então, nós não vimos tudo o que tinha para ver. A gente vai continuar a estudar verbos mais para frente, porque a gente precisa passar por outros assuntos para depois se aprofundar em verbos e, enfim, por exemplo, pronomes e tudo mais. Então, vamos lá. Nós vimos que os adjetivos, eles podem desempenhar três funções sintáticas, mas nós só estudamos duas na última aula. Então, hoje nós vamos ver a terceira. Ela não é exclusiva para adjetivos, mas é muito frequentemente desempenhada por um adjetivo. Então, nós vimos que um adjetivo pode ser adjunto adnominal. Eita, deixa eu ver que você está bravo. Adnominal. Por exemplo, o rapaz magro está ali. Esse magro, que é um adjetivo, ele funciona como adjunto adnominal de rapaz. Então, ele acrescenta uma informação, ele caracteriza, ele expande o nosso entendimento de quem este rapaz é. Ele é um adjunto adnominal. Essa função é geralmente feita por adjetivos, mas não apenas por adjetivos. Nós vimos também que os adjetivos podem desempenhar a função sintática de predicativo. Opa, não é isso que eu quero fazer. Predicativo do sujeito. E até uma mesma palavra pode desempenhar uma função sintática diferente dependendo de onde ela está posicionada na oração. Então, olha agora a diferença. Eu tenho o mesmo adjetivo, mas agora ele desempenha uma outra função sintática. Então, na primeira, magro é um adjunto adnominal. Na segunda, o rapaz é magro, isso daqui já é predicativo do sujeito. Qual que é a diferença? A diferença essencial é que na primeira, magro e rapaz está conectado diretamente, não tem nenhuma palavra entre eles. Rapaz, magro, estão juntas. Já na segunda, eu tenho um verbo de ligação ligando essas duas palavras. Elas não são conectadas diretamente. Eu tenho um intermediador aqui. Então, o verbo de ligação vai fazer diferença para quando uma palavra vai ser adjunta de nominal ou vai ser predicativo do sujeito. Existem outros casos, às vezes esse verbo não vai estar explícito, mas a gente não vai entrar nisso agora, certo? Mas existe ainda a terceira função sintática que um adjetivo pode desempenhar, que eu falei que não ia trabalhar na última aula porque ela é um pouco confusa, vou até separá-la aqui, que é predicativo do objeto. Essa daqui, ela não é difícil, mas ela vai estar vinculada ao verbo, por isso que eu decidi separá-la para um momento específico para trabalhar um pouco mais aqui, certo? Então vamos apagar aqui. O juiz julgou o réu culpado. Vamos pensar aqui. Nós temos o sujeito, o juiz. Nós temos o predicado aqui, julgou o réu culpado. Mas esse adjetivo aqui, culpado, vou destacá-lo. Vamos botar outra cor aqui, né? Mas tem um azul bem escuro. É suficiente. Vou dar um zoom aqui e aí vai ser bom para ver. Pronto. Olha que coisa maravilhosa. Este culpado aqui, ele está diretamente conectado ao verbo. Olha aqui, se eu tirar o culpado, eu não tenho o veredito que o juiz deu. E aí, o réu é inocente? O réu é culpado? Então, quando o adjetivo vier conectado ao verbo para acrescentar uma característica ao objeto do verbo, ele vai ser predicativo do objeto. Um pouco confuso? A gente vai ter mais exemplos. Mas preste atenção aqui. Vamos tirar, vamos limpar para facilitar.
O juiz julgou o réu. O réu é o objeto direto do verbo julgar, porque não tem preposição. Então, vou destacá-lo aqui também com alguma outra cor aqui. Esse verde. Verdinho feio, verde safado. Vou botar aqui em negrito para ficar mais fácil de ver. Então, o réu é o objeto direto do verbo julgar. Se quiser entender mais sobre isso, veja a aula de verbos que a gente fez aqui com um pouco mais de calma. Mas qual foi o julgamento dele? Esse réu é culpado? Ele é inocente? Opa, sumiu, né? Culpado. Ele considerou o réu culpado. Então, o juízo de valor que o juiz fez sobre o réu é de culpa. Então, este culpado aqui é quase como se ele complementasse também o julgou, porque tem o objeto direto, o réu, e tem o juízo de valor feito sobre aquele objeto direto. No caso, aqui, culpado. Vou botar aqui um outro exemplo aqui. Vamos supor que você, menina, vai apresentar o seu namorado para sua mãe, o Joãozinho. E aí sua mãe vira para você e fala: Minha filha, eu achei o Joãozinho feio. Olha aqui, vamos analisar. Tirar o negrito, né? Joãozinho é o objeto direto do verbo achar. Então aqui, tá aqui na mesma corzinha e negrito. Joãozinho é o objeto direto do verbo achar. Mas aqui o verbo achar não está sendo, não é no sentido de encontrar. Ela não está falando eu encontrei o Joãozinho. Não, ela está falando que ela atribuiu um juízo de valor ao Joãozinho. Eu julguei o Joãozinho como alguém feio. Então, eu achei o Joãozinho feio. Agora presta atenção, se eu tiro o feio, a frase fica sem sentido. Minha filha, eu achei o Joãozinho. Se ele não estava perdido, e eu achei aqui não é no sentido de encontrar, falta alguma coisa. E aí? Achou ele bonito? Achou ele feio? Qual que foi? Então aí eu preciso do predicativo do objeto para complementar essa ideia. Porque esse verbo aqui, achar, não é no sentido de encontrar, e sim no sentido de ter um juízo de valor sobre algo ou alguém. Então, este feio é o predicativo do objeto. Então, perceba que este adjetivo aqui, ele não está conectado ao sujeito, ou seja, o rapaz magro está ali. Qual que é o sujeito? O rapaz magro. Núcleo do sujeito, rapaz. Magro aqui está conectado ao sujeito. Por isso é adjunto diagonal, conectado diretamente. Não é este o caso. No predicativo do sujeito, o adjetivo também vai estar conectado ao sujeito, mas por meio de um verbo de ligação. O rapaz é magro, mas ainda conectado ao sujeito. Agora perceba a diferença aqui. Quem é o sujeito dessa frase? O juiz. Culpado não está caracterizando o juiz. Feio não está caracterizando eu, no caso, a mãe que achou. Ou seja, este adjetivo está conectado ao objeto do verbo e dando um juízo de valor sobre aquilo. Ele meio que completa o verbo. Sem ele, a frase fica sem sentido ou muda de sentido. Eu achei o Joãozinho, mas ele estava perdido? Porque aqui achar não é no sentido de encontrar. Então, por isso que é um pouco confuso a gente entender aqui. Estes adjetivos estão, primeiro, conectados ao objeto direto e não ao sujeito. E, segundo, eles complementam aquela ideia do verbo. Mas aí as coisas começam a ficar um pouco turvas. Por isso que é importante que vocês anotem, pesquisem e façam exercícios. Lembrete, esse curso aqui, ele é uma introdução. Então, conteúdos meio chatinhos como esse daqui precisam de um estudo continuado. Se vocês só assistirem essa aula, é bem provável que esse conteúdo fique meio confuso na cabeça de vocês, porque mesmo eu sabendo e explicando, não é tão fácil assim. Então, continue o estudo de vocês em bons blogs, em bons canais do YouTube, numa boa gramática, para que vocês tenham autonomia e possam clarear qualquer assunto que fique meio nebuloso na cabeça de vocês. Agora, olha isso daqui. É disso que eu preciso. Vou usar feio também.
A menina namora um rapaz pobre. Aqui, tecnicamente, botaria. Não, vou deixar assim mesmo, transitividade direta. Depois a gente se resolve com isso. Namorar é um verbo, né, verbo interessante para isso. Enfim, neste caso, este pobre aqui caracteriza o objeto, um rapaz, objeto do verbo. Beleza. Mas perceba que pobre não está conectado ao verbo. O verbo namorar não é um verbo de juízo de valor. Então, pobre não está complementando o verbo namorar. Ele apenas está caracterizando o objeto do verbo. Então, neste caso, não é predicativo do objeto. Para ser predicativo do objeto, vou botar aqui em vez de pobre, um rapaz feio, para a gente visualizar melhor. O predicativo do objeto, o adjetivo só vai ser considerado predicativo do objeto quando ele completar o sentido do verbo que também está ligado ao objeto. Quando o adjetivo não tiver nada a ver com o verbo, apenas com o objeto, mas não com o verbo, não for um verbo de juízo de valor, ele vai ser adjunto de nominal. Então, vê como o português ele começa a ficar um pouquinho complicado, porque objeto, objeto, feio, feio. Mas aqui é predicativo do objeto e aqui é apenas adjunta de nominal. Então, para ser predicativo, tem que estar conectado ao objeto, não ao sujeito, e também, predicativo do objeto, não, óbvio. Predicativo do sujeito vai estar conectado ao sujeito. E também tem que estar relacionado ao verbo. Gente, eu vou fazer uma pesquisa aqui junto com vocês, porque até onde eu me lembro, namorar geralmente tem a transitividade indireta, com preposição. Então, lembra que eu falei que pesquisar? Não pesquisei esse verbo antes da aula, então eu vou fazer a pesquisa para vocês. Eu tenho um material aqui no Drive do Google, que é um material maravilhoso, dicionário de regência verbal do Celso Luft. E eu tenho ele em PDF porque é simplesmente impossível encontrar este material maravilhoso para comprar. Ou ele vai ser muito caro, tipo R$ 800, ou simplesmente você não vai encontrar. Acho que eu tenho em PDF. Então, bora aqui fazer uma pesquisa. Lembra que eu falei que é importante pesquisar? Eu vou pesquisar junto com vocês. É bom que serve como uma forma didática. E aí, filhão, bora pesquisar? Isso. Namorar. Existem vários outros materiais, tá, gente? Isso aqui não é o único, é um excelente material, mas existem outros materiais de verbo, para você saber se o verbo é transitivo direto, indireto, intransitivo, se é todo, se é bitransitivo e tudo mais. Então, isso aqui é o melhor, provavelmente, mas existem outros materiais também que são bons. Olha aí, não tem namorar aqui? Namorar, se namorando. É. Ah, tá aqui, namorar. Transitivo direto, namorá-lo. Procurar inspirar amor, alguém, cortejar e tudo mais. Transitividade direta, bom. Namorar uma joia, esperar amor, alguém enamorar. Sereia namorou um marinheiro. Perfeito. Então posso usar assim na transitividade direta. Mas também namorar pode ser transitivo direto e transitivo indireto. Você pode também namorar com alguém. Mas agora vamos aqui. A regência primitiva é de transitivo direto, sem preposição. Aliás, no sentido inspirar amor a, evolução que é de enamorar, puristas condenam, por isso a regência namorar com. Na verdade, eu inverti. Namorar com geralmente não é muito bem visto. Que, no entanto, é normal considerando os tratos de companhia, conversa, não sei o que lá. Uso perfeitamente legítimo, moldado em casar com e noivar com do próprio Aurélio. Então você pode falar namorar com alguém ou namorar alguém. Tudo certinho, não errei a transitividade. E se tivesse errado também, vida que segue. Gente, isso é basicamente o que nós temos sobre adjetivos. Eu vou começar também artigos, porque artigos vão ser bastante similares e ainda mais fáceis. Então, hoje nós vamos começar também a classe morfológica artigos. Deixa eu botar aqui para trás. Gente, lembre-se, se precisar, se ficou confuso, volta,
rever a aula, pesquisa. Me manda mensagem lá no Instagram ou aqui nos comentários do YouTube, porque tem coisa que eu pesquiso. Seja porque o assunto é difícil, seja porque minha explicação talvez não tenha sido tão clara. Então, pesquisem, perguntem, não durmam com dúvida, estou sempre à disposição. Então, vamos lá. Artigos. Os artigos são uma classe bastante fácil, ela é bem tranquila. E ela vai ser dividida entre artigos definidos e indefinidos. Os definidos, ou os a, as, os indefinidos, uns, uma, umas. Bem simples. Então é diferente eu falar, por exemplo, eu vi um cachorro e eu falar, vou aqui para cima também, né? E eu falar, eu vi o cachorro. Apesar de as frases serem bem parecidas e as duas terem artigo, a primeira tem artigo indefinido e a segunda tem artigo definido. Então, dá-se a entender que na primeira frase, quando eu falo eu vi um cachorro, estou falando de um cachorro aleatório, não conhecido, um cachorro qualquer. Por isso, é um artigo indefinido. Na segunda, quando eu tenho o, que é um artigo definido, fica subentendido que é um cachorro conhecido. Por exemplo, vamos supor que esse cachorro tenha me mordido meses atrás e depois eu nunca mais via essa desgraça. Aí, um dia, 6 meses depois, eu vejo o cachorro na rua. Aí eu viro pra minha esposa e falo, tu nem acredita, eu vi o cachorro. Então dá-se a entender que esse cachorro é um cachorro conhecido por um motivo bom ou por um motivo ruim. Quando eu morava em São Luís, tinha um par de cachorros. Não sei se era um casal, se eram amigos, irmãos, sei lá, mas eram uns demônios. Sempre que eu andava na rua, qualquer pessoa andava na rua, o cachorro não ligava. Se eu pisava na rua, eles vinham atrás de mim. E aí, quando eles vinham para trás de mim, a minha única defesa que eu aprendi na prática, porque eu estava desesperado, era atacar, ser mais duro do que o cachorro. Então eles vinham latindo, eu latia de volta. Aí eles davam aquele negócio. Aí eu latia de volta, aí eles davam uma assustada assim e eu passava. Mas é impressionante. Se tivesse 10 pessoas na rua e uma delas fosse eu, as 9 iam passar em paz e ia fazer carinho no cachorro. Se eu passasse do outro lado, os demônios do Satanás vinham atrás de mim. Juro. Enfim, espero que estejam no céu dos cachorros ou no inferno dos cachorros hoje em dia. Acho que até morderam alguém que não era eu, mas tentaram. Não foi por falta de tentativa. Enfim, artigos definidos, temos aí essa ideia de uma coisa qualquer ou aquela coisa. Por exemplo, comprei um carro. Geralmente, sem muita empolgação, ou um carro qualquer, ou você não quer dar muitos detalhes. Agora, se você chegou e falar, amor, gatinha da minha vida, comprei o carro. Então, geralmente tem esse sentido de já ser algo conhecido, antecipado, previsível, ou de qualquer forma. Artigo, classe bem tranquila, não vamos passar muito tempo aqui. Agora, e a função sintática? Lembrando, morfologia, classificação, sintaxe, função daquilo dentro de uma oração. Os artigos serão adjuntos adnominais. Espera, adjunto adnominal? Já vi isso antes. Sim, é a mesma função que os substantivos desempenham muito frequentemente. Às vezes também pode ser feita por um substantivo, o que é menos frequente. E também vamos ver em muitas outras classes de palavras. Então, os artigos desempenharão a função de adjunto adnominal. Então, vai nos servir como uma forma de revisão, para que a gente fixe bem o adjunto adnominal na nossa cabeça. Perceba aqui, eu vou tirar os artigos, eu vou removê-los. Eu vi cachorro. Aqui temos uma frase de sentido completo. Eu, sujeito. Vi, verbo. Cachorro, objeto direto do verbo. Agora, quando eu devolvo os artigos aqui, quando eu trago de volta os artigos, está dando uma característica ao cachorro. Ele está especificando ou indefinindo o cachorro. No caso aqui, ele está indefinido. Ah, eu vi um cachorro. Então perceba que este não está ligado ao verbo nem ao sujeito. Ele está ligado ao objeto. E no caso, acrescentando esse sentido indefinido, essa característica de indefinição do objeto. Então, adjunto adnominal. Mesma coisa na situação de baixo. Mas neste caso, em vez de indefinir, está especificando. Eu vi o cachorro. Então, é um adjunto adnominal do cachorro e o também vai ser o adjunto adnominal do cachorro. Mas lembrando que adjunto adnominal, diferentemente do predicativo do objeto,
não precisa apenas estar ligado a um objeto do verbo. Pode estar ligado ao sujeito, por exemplo. Um menino jogava bola na quadra. Eu posso trocar isso também aqui, para ter o mesmo exemplo. E aí, filhão, bora selecionar? Bora. O menino jogava bola na quadra, ou o menino jogava bola na quadra. Embora nós tenhamos um sentido diferente, um de indefinição e um de definição, esses artigos, ligados agora ao sujeito e não ao objeto, porque o sujeito é o menino, são também adjuntos adnominais, porque eles acrescentam uma característica a um nome, daí adjunto adnominal. Um indefine menino, adjunto adnominal, e o também, no caso, é um adjunto adnominal, mas um adjunto adnominal definidor, o artigo. Então, o menino está definindo que menino era aquele, dentro de um contexto, é claro. Então, os artigos serão adjuntos adnominais e se dividem entre definidos e indefinidos. Geralmente, os alunos não têm muitas dúvidas sobre artigo, por isso que a gente está só dando uma passada aqui rápida. Se quiser se aprofundar ou tiver dúvida, pesquise na sua gramática e, se permanecer a dúvida, me mande uma mensagem. Meus queridos, por hoje é só. Então, nós terminamos adjetivo, entramos numa parte chatinha de sintaxe, que é predicativo do objeto, que pode não ter ficado claro, então é bom que vocês façam exercícios. E também demos uma olhada e uma trabalhadinha rápida em artigos. Por hoje é só. Muito obrigado pela audiência, pela paciência.